Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma oportunidade ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, esta ferramenta que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, não deixando de agradecer de uma forma muito especial a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. E agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui nesta página virtual, nos auxiliando nestes estudos, nestas reflexões, que possamos juntos, neste momento, vibrarmos pela humanidade inteira, não só pelo Brasil, mas por todo o planeta Terra, que as nossas vibrações de amor, de fraternidade, de equilíbrio, possam realmente ser levadas para todos os pontos da Terra. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, livro de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, este belíssimo livro composto por 90 capítulos de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje, o capítulo é o de número 57, que tem como título Para e Pensa. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões acerca desta necessidade de, em muitas situações, quiçá em todas as situações da nossa vida, principalmente quando estivermos a ponto de nos encontrarmos a ponto de entrarmos em desespero, pararmos e pensarmos. Mas antes de iniciarmos estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com Kardec, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, uma mensagem belíssima, a de número 77, em que Carlos Torres Pastorino nos fala aqui de uma forma tão bela para colocarmos tudo na nossa vida nas mãos de Deus. Então ele diz: coloque Deus conscientemente em tudo o que você faz, em todos os seus problemas. Então é preciso que nós constantemente lembremos que acima de tudo e acima de todos os nossos problemas existe esta força criadora e sustentadora de tudo e de todos, que é Deus, nosso Pai, e que nós não estamos em momento algum, jamais estivemos, não estamos e jamais estaremos desamparados. Porque Deus conhece a todos e ampara a todos sem sombra de dúvida. Deus, sem sombra de dúvida, não esquece e não deixa de ouvir o clamor de nenhuma das suas criaturas. Então é por isso que Pastorino nos chama a atenção aqui nesta mensagem para colocarmos Deus conscientemente em tudo o que estivermos fazendo. E ainda ele diz: e verificará que os seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Então, aquilo que nós encaramos e enxergamos na nossa vida como sendo dor e sofrimento,
Na verdade, são oportunidades para adquirirmos experiência e também aprendermos. E ainda ele diz: coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Então, se realmente colocamos conscientemente Deus em todas as nossas atitudes, em todos os nossos momentos, se fizermos esta integração constantemente com Deus, sem sombra de dúvida que a nossa vida ficará mais leve, mais fácil de ser vivida, encarando estes problemas não como problemas, mas como oportunidade para a aquisição de experiências que necessitamos e também de aprendizado para a nossa vida. Então, fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para iniciarmos as reflexões com Emmanuel e Chico Xavier. E Emmanuel, neste capítulo 57, buscou como referência para estes estudos palavras de Jesus. A anotação do evangelista Lucas, quando Jesus nos falou da seguinte maneira: e a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. Então aqui Jesus nos chamou a atenção que quanto mais nós tivermos, principalmente na forma de esclarecimento, na forma de conhecimento, simbolicamente maior será a cobrança, maior será a nossa responsabilidade. Quanto maior for a nossa liberdade de ação, maiores serão as nossas responsabilidades, porque quanto mais conhecimento, maiores serão as nossas responsabilidades de agirmos de forma correta, o nosso dever de agirmos corretamente. Porque hoje, sem sombra de dúvida, a maioria de nós já não temos condições de buscarmos a nosso favor a chamada ignorância. Já temos o conhecimento mínimo necessário e suficiente, principalmente nós que já temos contato com o Evangelho de Jesus já há bastante tempo, não podemos mais alegar, buscar a nosso favor o chamado advogado da ignorância ou a advogada por nome ignorância. Já temos conhecimento necessário e suficiente para agirmos de uma forma melhor. E Emmanuel buscou também como referência em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18º, no item 12, Palavras dos Espíritos Amigos, em que Kardec anotou da seguinte maneira, que o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Então aqui, os espíritos amigos nos chamam a atenção que todo espírita sincero, todo cristão sincero tem que pensar, tem que meditar constantemente se aqueles esclarecimentos que ele está tendo acesso dos espíritos amigos, ou seja, os conselhos que os espíritos dão, que os espíritos amigos nos dão, não estão diretamente, de alguma forma, nos dizendo alguma coisa a nosso respeito. Principalmente aqueles companheiros, muitos de nós, que recebemos através das intuições mediúnicas, belíssimos esclarecimentos, que às vezes muitos desses que atuam diretamente, de forma ostensiva, mediunicamente falando, eles se comportam como se aqueles esclarecimentos que estão sendo recebidos através da mediunidade, esta ferramenta que ele tem à sua disposição, aqueles esclarecimentos são exclusivamente para as outras pessoas. E aqui eles nos chamam a atenção que não, que todos estes conselhos que recebemos, nós temos que ter em mente e buscarmos constantemente colocar isto em prática
fazendo este questionamento: será que esses conselhos não são, em primeiro lugar e acima de tudo, direcionados à minha pessoa em primeiro lugar? Sem sombra de dúvida que estes conselhos servirão para todos, mas aquele que está recebendo os conselhos, sem sombra de dúvida, é o primeiro que deve fazer uso daqueles conselhos. Exatamente por isso que ele tem digamos assim, este facho de luz, simbolicamente falando, em suas mãos, para, em primeiro lugar, iluminar o seu caminho, auxiliando assim também com esta luminosidade, clarear o caminho de outros irmãos e irmãs de jornada. E aí vem Emmanuel em nosso socorro para acrescentar os seguintes esclarecimentos a estas palavras de Jesus e também as palavras dos Espíritos amigos. Então, Emmanuel nos diz da seguinte maneira: se a perturbação, porventura, se a perturbação, por ventania gritante, ruge à porta, não te entregues a pensamentos desordenados, que aflições e temores te surgiram à alma. Para e pensa. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que em todos os momentos da nossa vida que ele usa simbolicamente a figura de uma tempestade que está rugindo à sua porta, que não podemos entrar em desespero, é preciso ter a calma, o equilíbrio suficiente para parar e pensar. Aí ele traz na sequência uma série de considerações acerca do nosso comportamento. Então ele nos diz da seguinte maneira: escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida. Então, quando nós erramos e erramos constantemente, então ele nos fala que nós experimentamos a inquietação decorrente daquela falta cometida, como se te imobilizasses na vertigem permanente da queda. Então aqui ele nos chama a atenção que, via de regra, quando isto acontece conosco e acontece constantemente, nós ficamos remoendo aquele problema, e aí ele usa aqui simbolicamente como se fosse uma vertigem permanente de queda, como se estivéssemos caindo e repetindo aquela queda constantemente, cristalizamos em nossa mente. Mas é preciso parar e pensar: o que eu preciso aprender com este escorregão, que ele usa aqui o termo, escorregastes no erro? O que eu preciso aprender? Qual a lição que eu tenho ali naquele escorregão no erro, que eu preciso aprender a lição que eu ainda não aprendi, que uma vez eu aprendendo, eu não irei mais escorregar naquele erro. E aí ele diz na sequência: aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Então, se isto aconteceu comigo, se aconteceu com você, ou vir acontecer com você, comigo, é preciso que paremos e pensemos: o que eu preciso aprender em relação a estes equívocos que ainda cometemos devido a estas ilusões ardilosas da vida. Porque sem sombra de dúvida que a partir do momento em que aprendermos estas lições que estão ali embutidas nestes escorregões da vida, nessas ilusões ardilosas da vida, sem sombra de dúvida que aí não mais cairemos nessas armadilhas das ilusões da vida. E ainda ele acrescenta: superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade. Muitas vezes, realmente nós nos comportamos assim,
nos colocando como super-heróis. Então aqui ele fala que superestimamos as nossas próprias forças acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Então aqui ele nos fala que em muitas situações nós nos comportamos assim, superestimando as nossas capacidades. Ainda nos encontramos, a maioria de nós nos encontramos nesta condição de discípulo ainda imaturo. Mas se isto aconteceu com você, ou vir acontecer com você, ou comigo, qualquer um de nós, que possamos aprender as lições, parar e pensar, e não nos desesperarmos. E ainda ele acrescenta mais ensinamentos para todos nós. Viste o companheiro, ou viste companheiros queridos, internados em labirintos de sombra, disparando baterias contra a lógica ou melhor, a ti depreciarem o culto à sinceridade e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Então, se nós presenciamos ou se viermos a presenciar situação desta, ou se nós nos encontrarmos em uma situação desta, onde ele fala aqui que viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, não adianta entrarmos em desespero. É preciso parar e pensar, porque ali, sem sombra de dúvida, estão lições belíssimas e profundas para todos nós, para que não venhamos no futuro, próximo ou distante, cair nos mesmos erros, cairmos nos mesmos buracos que estes companheiros queridos caíram. Porque, sem sombra de dúvida, conforme nos dizem aqueles mais esclarecidos, que o verdadeiro sábio não é aquele que aprende com os próprios erros, mas é aquele que aprende com os erros dos outros. E uma vez sendo sábio, ele não irá criticar, ele irá agradecer mentalmente, não pelo outro ter errado, mas por ele ter observado o erro do outro, aprendido a lição, não criticado, mas sim auxiliado o companheiro ou companheira de jornada. E ainda ele diz o seguinte: sofrestes perdas consideráveis e guardas o espírito à afeição de barco à deriva. Não se desespere, pare e pense. Aprendamos as lições que precisamos aprender nestas perdas consideráveis na nossa vida. E ainda ele diz: distorceste o raciocínio sob o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesse o ânimo ferreteado por dardos de fogo e fel. Também não entremos em desespero, mas paremos e pensemos o que precisamos aprender, quais são as lições que nós precisamos aprender que ainda não aprendemos nessas distorções do nosso raciocínio. Então, Emmanuel traz essas belíssimas reflexões e aí ele direciona para o encerramento dessas reflexões, ainda nos dizendo o seguinte: recordemos, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Então, lembremos aqui com Emmanuel que pacificação e reajuste, ou seja, estarmos realmente em paz conosco mesmo, pacificado o nosso mundo interior e reajustando a nossa vida, o nosso comportamento, ou seja, esta pacificação e reajuste do nosso mundo interior são recursos de retorno à tranquilidade. Então, se queremos realmente retornar à tranquilidade, é preciso pacificação e reajuste. E aí ele acrescenta: entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento de dever a cumprir.
Então, se queremos recuperar a paz, conforme ele diz aqui, recuperação e paz em nós, reclamam reconhecimento, precisamos reconhecer os nossos deveres a cumprir e arregaçarmos as mangas e cumprirmos esses deveres. Não é ficarmos esperando, conforme vimos recentemente, belíssimas orientações acerca da esperança. Ou seja, esperança não é ficarmos de braços cruzados. A verdadeira esperança é do verbo esperançar, que é entrar em atitude, não ficar esperando, conforme falamos, esperando de braços cruzados, mas é do verbo esperançar, em entrarmos em atitude constantemente, construindo um futuro melhor, trabalhando hoje, preparando o futuro melhor que nós falamos que almejamos. E aí ele encerra dizendo, à vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, então se desatinos, conforme ele relatou aqui, vários desatinos visitarem a nossa alma, entra em ti mesmo ou em ti mesma e acende a luz da prece. Então é preciso que entremos em nós mesmos, na nossa consciência, no nosso coração e acendamos a luz da prece, não do desespero, mas a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compreensões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento intimamente reajustado e emendado por nós. Então é preciso, conforme ele nos chama aqui, atenção aqui, é preciso que acendamos no nosso interior a luz da prece, é preciso que reexaminemos as nossas atitudes, como estão as nossas atitudes. Realmente, as nossas atitudes estão corretas? Realmente eu estou buscando esta verdadeira pacificação e reajuste? Eu realmente estou buscando a recuperação e a paz interior? Eu realmente estou buscando e me esforçando para trabalhar no bem? Então, reexaminar as minhas atitudes e ainda reconsiderando esses problemas e principalmente aprendendo as lições que estes problemas vêm para a nossa vida com este objetivo de nos ensinarmos as lições que precisamos aprender, renovarmos as nossas atitudes para o bem. E aí ele diz que isto não é simplesmente à custa de compreensões exteriores. Não iremos renovar as nossas atitudes simplesmente renovando ou considerando ou reconhecendo os problemas exteriores, mas sim do nosso interior e projetarmos no tear da vida, do próprio pensamento, o fio do próprio pensamento intimamente reajustado, ou seja, precisamos reajustar, mudarmos de conduta e emendar em nós as atitudes equivocadas, ou seja, corrigir em nós. Porque estamos aqui na vida não para uma batalha com os outros, mas para uma batalha conosco mesmos. Não estamos aqui na vida, nesta existência no corpo físico, para corrigirmos os outros. Estamos aqui para corrigirmos-nos, ou seja, corrigir a nós mesmos. Paz aos nossos corações e que possamos refletir sobre isto e que possamos seguir adiante com esperança firme, conforme já dissemos anteriormente, não aquela esperança de esperar de braços cruzados, mas do verbo esperançar, atitude constante para recomeçar todas as vezes que forem necessários os recomeços e seguirmos adiante, construindo e reconstruindo. Paz conosco sempre e que possamos orar por todos os irmãos em dificuldades maiores do que as nossas, orarmos por todo o nosso país, por todo o nosso planeta, nestes momentos de dificuldades enormes pelas quais estamos passando, mas sabemos que são momentos de aprendizados profundos. Com certeza,
não seremos os mesmos depois que conseguirmos vencer esta tempestade. Até breve, meus irmãos, até muito breve, meus irmãos e irmãs, onde pretendemos retornar em breve para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, com a permissão do nosso Pai de infinita bondade, amor e misericórdia. Até breve!